Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje iremos fazer um pouquinho diferente. Hoje teremos dois vídeos, um com a explicação e outro com a correção do LIP da página 11 até a página 24 que eu passei na videoaula passada para vocês responderem, ok? Então peguem o LIP de vocês e vamos lá! Vamos lá. Pensando nisso, busquem descobrir alguns pressupostos por trás das respostas que você e os colegas apresentaram para os itens da atividade 3 da página anterior. E ele está pedindo para formar círculo, tal, mas isso não será possível. Mas vamos lá. Depois ele está pedindo para registrar dois pressupostos que você identificou na questão anterior. Então vamos lá na página anterior, na questão 3. E fala assim: em cada questão, assinale um X com a alternativa que representa a sua opinião. Então, essa questão pode ter dois pontos de vista, para quem marcou sim e para quem marcou não. Então vamos lá, bora observar qual é o pressuposto que se refere à alternativa. Então eu vou fazer dos dois pontos de vista. Então vamos lá. Todo olhar admira? Será que todo olhar admira? Se você acha que sim, tudo que você observa à sua volta te chama a atenção. Então tudo que você olha te admira. Ah, olhei esse quadro, me chamou a atenção. Olhei essa cadeira, me chamou a atenção. Olhei essa garrafinha, me chamou a atenção. Então tudo que estou observando à minha volta me admira, chama a minha atenção. Se eu marquei que não, isso mostra que você pode observar o mundo como um todo, porém não são todas as coisas que podem te admirar. Tá ok? Letra B. Todo olhar merece ser admirado? Todo olhar merece ser admirado? Se você marcou que sim, é a mesma concepção. Tudo que você olha merece sua admiração. Observei essa garrafinha. Ah, essa garrafinha ela é transparente. Ela está com água gelada, pois ela está meio molhada. São detalhes que a garrafinha pode estar te apresentando. Se eu marquei que não, todo olhar merece ser admirado? É a mesma percepção. Tudo que eu estou observando, são pequenas coisas que chamam a minha atenção. E não é tudo que merece ser admirado. C. A admiração tem fim? Se você marcou que sim, então mostra que tudo tem um fim. Então, a partir do momento que você observa algum objeto e esse objeto você vê os detalhes dele, vê as características dele, só que chega um momento que, opa, cansei. Se você marcou que não, a admiração tem fim? Não. Mostra que você continua caçando novas maneiras de observar, de admirar, de buscar pequenos detalhes, pequenas transformações, algumas marcas. Então mostra que a admiração ela é contínua. Então esses são os pressupostos que essas três questões representam. Voltando lá, já foi respondido para vocês, era somente dois da página anterior. Então eu mostrei todas para que vocês tenham uma noção e a percepção dos pressupostos e os pontos de vista que eles podem ser apresentados de acordo com a sua resposta. Tá ok? Página 12. São muitas as possibilidades para aprofundar o pensamento. Uma delas é anotarmos para não esquecer o que experimentamos e assim continuar refletindo sobre isso. Portanto, anote o que você admirou na aula de hoje e por quê. Então essa comparação que está falando para admirar na aula de hoje, se você assistiu o vídeo da aula anterior, leva ela como embasamento.
O que te chamou a atenção? O que te admirou? O que você... aquilo ficou legal. Mas aquilo não ficou tão legal. Pequenos detalhes que chamaram a sua atenção. Então essa questão é pessoal. Vamos lá para a próxima questão. Página 13. Pense num fenômeno da natureza que lhe causa admiração. Pode ser a chuva, o calor do sol, a neve, o mar revolto, um eclipse, um arco-íris ou outro que você lembra. Represente esse fenômeno em uma folha, por meio de desenho, colagem ou fotografia. Escreva o fenômeno escolhido em razão pela qual você admirou. Então vamos lá. Eu vou escolher um fenômeno que chama minha atenção. Vocês podem escolher o fenômeno que for da vontade de vocês. Tá ok? Tá perguntando aqui, o fenômeno que eu admirei, ele está também falando para você representar em uma folha, por meio de desenho, colagem ou fotografia. Eu não vou desenhar e nem vou colar, mas eu vou mostrar uma imagem que chama a minha atenção. Então, terremoto foi o que eu admirei. E logo após ele está pedindo para justificar. Admirei esse fenômeno. Por quê? O terremoto, pessoalmente, para mim, ele tem grande referência porque ele tem um grande impacto na natureza para a gente. Por exemplo, em outros países, aqui no Brasil não, mas em outros países que tem vulcões, com a força do terremoto, pode acontecer que, dependendo do seu grau, ele pode estar destruindo casas, destruindo prédios. A força do terremoto causou uma grande erupção, que aqueles vulcões que estavam inativos se tornaram ativos. Então esse fenômeno me causou bastante admiração. É um fenômeno assim que é muito curioso, que por ser algo que é imperceptível, assim se dizendo, porque você não consegue ver no seu cotidiano, ele causa grandes impactos. Tá ok? Essa é a minha opinião. Você pode colocar a sua de acordo com o fenômeno que foi escolhido por você. Tá ok? Depois está pedindo para que você converse com os colegas sobre os diferentes fenômenos que você escolher, sobre as distintas razões que tiveram para admirar. Então, uma atividadezinha para vocês. O fenômeno que vocês escolheram, vocês vão deixar aqui no comentário justificando o porquê que vocês escolheram tal fenômeno. Tá ok? Estarei observando todos os comentários de vocês. Tá bom? Vamos argumentar sobre tal. Beleza. Próxima atividade está falando sobre os argumentos. Na página 14 está falando: observe as paisagens das obras de arte disponíveis no material de apoio. Escolha uma delas para representar o seu pensamento durante esse diálogo filosófico. Nesta página, colhe a imagem e escreva o título da obra da arte. Depois justifique a sua escolha com um argumento. Então vamos lá no material de apoio. Observaram todas as imagens? Cada imagem ela tem o nome da sua obra. Então ele está pedindo para justificar sua escolha com um argumento. O porquê você escolheu aquela obra de arte. Então, colhe a imagem, escreva o título da obra e depois justifique o porquê da sua escolha. Depois que você colocou a imagem, intitulou com seu devido título e justificou com o argumento do porquê você escolheu aquela imagem, ele está pedindo que a paisagem que representa meus pensamentos durante o diálogo filosófico você vai debater um pouquinho dentro da sua imagem que você escolheu o porquê da sua escolha. Por que aquilo te chamou a atenção e você colocou justamente essa imagem? Se você escolheu mais de uma, sem problema nenhum. Então debata sobre o porquê das imagens escolhidas. Por que aquilo te chamou a atenção? Por que aquilo te causou admiração? Foi justamente a imagem que você escolheu. Vamos lá para a página 16, que está falando: com a orientação do professor, você e os colegas devem elaborar perguntas sobre a natureza e registrá-las nos espaços em branco, entre as questões apresentadas a seguir.
Assim, vocês terão um roteiro para investigação desse tema. Quando o roteiro estiver pronto, algumas perguntas devem ser discutidas por todos. Lembre-se da importância de argumentar a fim de justificar suas respostas e opiniões. Então vamos lá. Lá fala para você não responder as perguntas, mas sim você elaborar perguntas sobre a natureza. Então, dentro de uma pergunta, você vai elaborar novas perguntas. Por exemplo, será que a chuva é fundamental para a formação da natureza? É uma pergunta. Será que os animais fazem parte da natureza ou somente a parte da botânica que se refere? Então, você vai argumentar sobre. São ideias que você pode fazer de acordo com o embasamento da parte da natureza. A natureza passa por problemas? A natureza passa por problemas? Então a gente poderia elaborar uma pergunta, por exemplo, a poluição é prejudicial para a natureza? Ou até mesmo que o ser humano presente na natureza é um benefício ou um malefício? É uma pergunta. Dentre outras perguntas com argumentações de vocês. Beleza. Próximo. O que é a natureza? A natureza, então, poderia ser argumentando com uma pergunta. A natureza seria apenas as árvores? Ou a natureza seria apenas as plantas? Ou até mesmo a natureza seria apenas a parte da botânica? A natureza seria tudo que é natural? É uma pergunta. Mais abaixo fala, com as orientações do professor, crie uma folha, um acróstico com a palavra natureza. Mais abaixo fala, com as orientações do professor, crie uma folha, um acróstico com a palavra natureza. Seu trabalho deve mostrar descobertas que você fez sobre a natureza, por meio das reflexões e diálogos que realizou até aqui. Mas, professor, o que é um acróstico? Bem aqui no cantinho ele está falando qual é o significado do acróstico. E fala que é uma maneira divertida de criar textos, pois se trata de uma composição na qual as letras de uma palavra em destaque são utilizadas para compor novas palavras relacionadas a ela. Eu vou deixar para vocês aí um exemplo de acróstico com a palavra natureza, mas eu quero no livrinho de vocês, bem no cantinho aqui, ó, um acróstico com a palavra natureza. Já fizeram? Vamos lá. Página 17, questão 2. Leia o texto a seguir para responder às questões propostas. Natureza. Olha que já tem a definição. É o que existe fora do domínio do homem. A vegetação, os animais, rochas e montanhas, rios e mares, o corpo humano e seu cérebro. Olha, natureza, até seu cérebro está composto. E também tudo o que rege a vida é necessário a ela. Essa é a composição de natureza. Cultura. É o que é produzido pela inteligência humana. A linguagem, as ideias, a arte, as ciências, as técnicas, assim como as obras e os trabalhos que dela resultam e mudam o mundo, e também os costumes, os rituais, as crenças que unem as pessoas em uma mesma sociedade. E embaixo ele dá uma pergunta: a cultura permite ao homem a superar sua natureza? E aqui embaixo tem algumas perguntas. De acordo com o texto lido, qual a diferença entre natureza e cultura? Então vocês vão dar uma observada aí, qual a diferença entre dois. Então no primeiro ele fala que a natureza é tudo o que está fora do domínio do homem. Então tudo aquilo que está fora do domínio do homem é a natureza. E a cultura é tudo aquilo que o ser humano produz, seja sua arte, suas ideias, suas ciências. Então a natureza é tudo que constitui fora do domínio do homem, tudo que o homem não mexeu ainda, não alterou, está dentro de natureza, da concepção de natureza. E a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem, seja suas ideias, sua arte. Essa é a diferença entre os dois. Cite 3 exemplos de elementos da natureza
e 3 elementos da cultura. As árvores, a vegetação, né, em si, também seria os mares, os rios, são elementos da natureza. Outro, os fungos, os musgos, são elementos naturais da natureza. A arte, a fala, a escrita, as tradições, os modos de se comportar, os objetos feitos, então entra na parte artística. Outro exemplo da cultura, o artesanato é um exemplo da cultura. Então tudo aquilo que foi com a concepção do ser humano, do homem, faz embasamento com a cultura, ok? Letra C. A natureza influencia nosso modo de vida? Como? Será que ela influencia para você, a natureza? Então vamos lá. Eu vou dar o meu ponto de vista e vocês escrevam o ponto de vista de vocês. Tá ok? Olhe com essa percepção. Vocês já ouviram aquela frase que a floresta amazônica é o pulmão do mundo? Por que é o pulmão do mundo? Porque é lá onde tem a maior biodiversidade do mundo, onde tem a maior quantidade de árvores. Então a árvore ela é fundamental, as plantas, para a produção de oxigênio. Então você já imaginou um mundo sem plantas, sem árvores? Então sem a natureza, eu acho que não seria possível a vida. Então a natureza, com certeza, ela influencia o nosso modo de vida. Letra D. A cultura modifica a natureza? Como? Então vamos lá pegar um exemplo lá dos primórdios. Os nossos ancestrais, eles eram nômades. Então eles andavam de lugar para lugar, de canto para canto, caçando. Então a partir de um momento que a cultura dele foi virar sedentário, ele começou a produzir o seu alimento, ele começou a criar animais, ele começou a plantar para colher. Então ele não tinha mais a necessidade de ficar andando de um canto para o outro atrás de alimento. E acontece que a sua cultura de virar sedentário, com certeza modificou a natureza. Porque nos dias de hoje, em pleno século XXI, olha o tanto de cidades que temos. Então vamos lá. Questão 3. Escreva um texto em resposta à pergunta: a cultura permite ao homem superar a sua natureza? O texto deve trazer a sua opinião e alguns argumentos para justificá-lo. Sim, porque o ser humano está em constante modificação. O ser humano é um ser adaptável, que até conquistar o seu meio, que está no seu cotidiano, pode alterar a sua ideia, a sua essência natural. Então, se chegamos até os dias de hoje, em pleno século XXI, com vários recursos tecnológicos, com várias maneiras de se conseguir a informação de maneira rápida, fácil e ágil, então eu acho que a cultura do ser humano, por ser um ser adaptável, ele supera sim a natureza. Porém, ele não consegue se sobrepor à natureza. 4. Há muito tempo, os seres humanos refletem sobre as origens da natureza e as leis que organizam os fenômenos naturais. No entanto, nas últimas décadas, descobriu-se a importância de se investigarem ainda as novas maneiras de agir em relação à natureza, a fim de preservá-las e garantir que as gerações futuras possam usufruir de tudo o que ela nos oferece. Participe dessa importante investigação. Pesquise um problema que ameaça a natureza na atualidade e também uma atitude que possa contribuir para solucioná-los. Apresente resultados à turma. Então vamos lá. Antigamente pensávamos que todos os recursos que estavam à nossa disposição eram inesgotáveis, não tinha fim. E acontece que com o passar do tempo, viu que as coisas não são exatamente desse jeito. Está tendo uma grande necessidade de alguns recursos. Por exemplo, as árvores é um fator bastante importante para nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, para a nossa vida. E acontece que, com o crescimento da população, houve uma grande necessidade de haver desmatamento para suprir toda a população, com a construção de casas, edifícios, para moradia.
E com o crescimento da população, o crescimento das cidades também, teve outro fator que causou também o grande desmatamento, a questão da agricultura. Se temos mais pessoas, precisamos de mais comida. Página 18, o belo e o feio. Vamos lá. Observem as imagens dos animais a seguir e registre se você os considera belos ou feios. E escreva o motivo da sua opinião a respeito de cada um deles. Depois comente com os colegas o que você escreveu. Vamos lá. A girafa, ela é bela ou é feio? Pegando como concepção o vídeo da aula passada, tá ok? E vocês vão registrar se é belo ou é feio para vocês e vocês vão justificar o porquê, tá ok? Então essa é uma questão pessoal com discernimento de vocês. Questão 2. Acompanhe a fábula apresentada a seguir, depois converse com os colegas sobre o que ela os fizer pensar a respeito dela, tá ok? Essa daqui é a fábula da coruja e a águia. Com base nessa fábula, inicie uma reflexão sobre o que é belo e o que é feio. Para refletir, você já sabe, nada melhor do que começar com perguntas. Afinal, elas permitirão novos olhares acerca do que foi visto na história e vão ajudá-la a ver além do que foi contado por meio dela. Tá ok? Então, pegando embasamento lá na videoaula anterior, vocês vão fazer essa comparação. O que é belo e o que é feio para vocês? Quais são os requisitos do porquê aquilo é belo e é feio para você? Ah, é porque aquilo não está nos seus padrões de beleza? É porque aquilo não faz parte do cotidiano seu? Ou porque aquilo é pessoal para você? Então, é de acordo com a opinião de vocês, tá ok, galerinha? Hora de filosofar. Dialogue com os colegas sobre as seguintes perguntas, argumentando a favor de suas respostas. A. O que lhe chamou a atenção na fábula? Por quê? Pessoalmente, o que me chamou a atenção na fábula foi o modo de descrição em que a coruja mostrou para a águia de como era que eram seus filhotes, seus pimpolhos. E viu que a percepção, o ponto de vista entre ambos era completamente diferente do que o outro tinha. B. O que a coruja quis dizer com cheios de uma graça especial? Então, essa parte fala que cheios da graça especial era o modo que ela observava seus pequenos filhotinhos. Então, para ela, era especial. Aquele modo que eles se comportavam chamava bastante a atenção dela e aquilo era bastante única. C. O que a águia quis dizer com horríveis e monstranguinhos? Então, essa foi a percepção que a águia tinha ao olhar os filhotes da coruja, porque aquilo não estava dentro da sua percepção. Aquela visual que a coruja tinha lhe falado não estava dentro dos seus parâmetros de beleza. Então, dentro do seu contexto, eles eram horríveis e monstranguinhos. D. Por que os olhares da coruja e da águia sobre os filhotes foram diferentes? Então, o belo e o feio está dentro da concepção de cada um. O que pode ser belo para você, pode ser feio para outra pessoa. Porque tudo que é belo está dentro da concepção do seu cotidiano. Tudo aquilo que você admira, chama a sua atenção, te instiga de alguma forma, aquilo é belo para você. Mas tudo aquilo que te causa recusa, aquilo que você acha feio, aquilo não está no meu cotidiano, é algo estranho para mim, tudo aquilo que te causa estranheza seria feio. Tá ok? Então, por isso, os dois pontos de vistas diferentes. A coruja com seus filhotes eram bonitos para ela. Porém, para a águia com seus filhotes, os filhotes dela eram bonitos para ela. Só que os filhotes da outra não tinham a mesma percepção, não eram bonitos. Estava fora do seu contexto de realidade. Aquilo te causou estranheza. Tá ok? Letra E. É possível ter opiniões diferentes sobre o que é belo e o que é feio? Sim, galera. É o que eu tinha falado. Se é belo, é tudo que te causa admiração. Tudo aquilo que você se sente atraído, aquilo que você quer perto. Agora, tudo aquilo que é feio, que você quer longe, aquilo que te causa grande estranheza. Tá ok? Causa rejeição. Letra F. O que é necessário para algo ser considerado belo? Creio que já tenho respondido. Tudo que é belo, aquilo que você quer perto, aquilo que você tem uma percepção de acolhimento. Aqui, vamos lá, um pouquinho mais embaixo, está falando sobre o olhar de filósofo, sobre Tomás de Aquino. Vamos lá?
Ele nasceu na Itália em 1225 e refletiu sobre várias questões importantes. Uma delas era: o que faz algo ser belo? Thomas concluiu que as coisas belas eram completas, proporcionais e claras. Logo, a beleza de algo ficaria comprometida se lhe faltasse alguma parte, suas partes não fossem proporcionais entre si, não pudéssemos entender claramente do que se tratava. Que tal você e os colegas também refletir sobre isso? Marque um X na opção que revela sua opinião sobre cada uma das obras de arte a seguir. Então vocês vão julgar o que é belo e o que não é belo para vocês, tá ok? Próxima. Página 22. Hora de filosofar. No meio das questões a seguir, reflita e dialogue com os colegas sobre os critérios que os levam a considerar as coisas belas. O belo está nas coisas ou nos olhos de quem vê? Então, é como na citação da fábula da águia e da coruja, né? A águia tinha uma percepção diferente de beleza da coruja, porque a coruja ela achava seus filhotes lindos, porém a águia não achou a mesma coisa. Então, sim, as coisas da beleza está nos olhos de quem vê. Então, dependendo da pessoa, ela pode achar belo ou não. Próxima. Uma coisa é bela quando é agradável olhar para ela. Então, a concepção de beleza, tudo aquilo que te causa admiração, aquilo que é agradável para você, é referência a belo. Porque tudo aquilo que é feio, você não vai prestar muita atenção. Você vai deixar avulso. Então, se aquilo não te agrada, aquilo é feio. Mas tudo que é agradável para você pode ser belo. Por isso, é uma concepção de beleza. Próximo. O que é belo sempre desperta bons sentimentos? Sim. Tudo que é belo pode despertar bons sentimentos. Porque tudo que é desagradável é feio. Se causa um mau sentimento, aquilo será feio para você. Então, tudo que desperta bons sentimentos, sim, pode ser belo para você. Próximo. Para uma coisa ser bela, é necessário que ela exista na realidade? Então, vamos lá. O ser imaginável, o ser do surrealismo, o ser surreal, pode causar admiração. Por exemplo, tem vários desenhos que chamam bastante atenção. Eu gosto bastante, aquilo me causa um grande conforto. Não é necessário tudo ser real, tudo está dentro da realidade. Pode ter desenhos fictícios, pode ter embasamentos científicos, teorias que podem chamar bastante atenção. Por exemplo, a mitologia grega são mitos, são histórias que foram inventadas para explicar algo difícil. E acontece que, com esse embasamento, chama muito a minha atenção. Então, isso para mim é belo. O que faz algo ser belo? Então, tudo aquilo que lhe causa admiração, tudo aquilo que te atrai, que você quer por perto, aquilo que é agradável, aquilo que te traz bons sentimentos, aquilo pode ser considerado belo. Tá ok? Página 23. A filosofia nasceu da admiração pelo mundo, que levou os primeiros pensadores a elaborar perguntas sobre vários aspectos da realidade. Qual a relação entre elaborar perguntas e reflexão filosófica? Vamos lá. Elaborar perguntas, você pode elaborar perguntas a todo momento, a qualquer hora. Porém, a reflexão filosófica, além dela elaborar perguntas, ela traz um questionamento mais crítico, mais detalhado. Ela traz uma percepção de mundo, seja cultura, seja com embasamento na política. Então ela vê de uma maneira mais ampla uma certa pergunta. Tá ok? 2. Explique como você compreende a relação entre caleidoscópio com diálogo. Eu vou colocar uma imagem de um caleidoscópio. Então, vocês observaram a imagem do caleidoscópio.
A referência que ela faz ao diálogo é que vocês podem observar que ela tem diversos modos de ser observada, a partir do movimento que você faz, a partir do ponto de vista que você observa. E o diálogo é da mesma maneira. Todos nós temos uma forma de se expressar diferente. Ninguém aqui segue um padrão. Todo mundo não fala do mesmo jeito, ninguém pensa do mesmo jeito. Próximo. Os primeiros filósofos gregos, conhecidos como os filósofos da natureza, buscam explicar a origem de tudo o que existe. Para isso, investigaram se as coisas teriam surgido de um dos elementos da natureza, ou da combinação desses elementos, ou ainda de minúsculas partículas. De acordo com o pensamento desses filósofos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Depois escreva as afirmativas falsas, tornando-as verdadeiras. Vamos lá. Os primeiros filósofos gregos concluíram que haveria um único elemento capaz de gerar toda a diversidade de coisas e seres que existem. Poderia ser terra, água ou fogo. Então, essa é uma alternativa falsa. Por quê? Em cada canto, esses elementos ele tinham sua predominância. Por exemplo, o ar ele está com a sua predominância na atmosfera. A terra está com a sua predominância no solo. E assim os outros fatores, sendo a água e o fogo também. Cada um com a sua predominância. Nenhum conseguia se constituir no outro. A água não poderia transformar em terra. A terra não poderia transformar-se em fogo. E vice-versa. Então, reescrevendo ficaria assim. Empédocles acreditava que a origem de tudo estava nos 4 elementos: água, terra, fogo e ar, e que nenhum era capaz de se transformar no outro. Tá ok? Letra C. Demócrito afirmou que a origem de tudo está na combinação de minúsculas partículas chamadas átomos. Correto. Essa alternativa é verdadeira, porque ele acreditava que tudo que era constituído de matéria era formado por átomos. Tá ok? Corretinho. Então a sequência ficou F, F, V. Tá ok? Próxima questão. Observe a figura a seguir e realize as atividades propostas. Vamos lá na página 24. Estabeleça um critério para organizar em conjunto os elementos representados nas figuras. Você deve formar 4 conjuntos empregando 4 critérios diferentes. Vou colocar aqui o quadro preenchido para vocês observarem melhor. Letra B. Apresente sua classificação aos colegas e ao professor. Todos chegaram às mesmas conclusões? Por quê? Deixem nos comentários se vocês chegaram a essa mesma conclusão de tabela de critérios estabelecidos ou não. Próxima. Thomas de Aquino afirmou que as coisas belas precisam ser completas, proporcionais e claras. De acordo com esse critério, assinale um X nas obras de arte que mais se aproximam dos critérios adotados por esse filósofo. A que teria embasamento nesses 3 critérios seria essa obra da Moça com Livro, de Almeida Júnior. Por quê? É uma obra que ela é completa, ela tem todos os traços, ela tem sua proporcionalidade, ela é proporcional com o seu modo de ser. E é uma questão clara, ela está de fácil entendimento.